Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Alô, você que está assistindo a gente aqui no Facebook da 93 FM. Estamos hoje transmitindo aqui a nossa live aqui, diretamente dos estúdios da 93 FM, com o nosso debate 93 hoje, transmitindo aqui as imagens aqui no Facebook da 93 FM. Corre lá, participa conosco. Obrigado a você que já está aqui com a gente. Vamos comentar, vamos compartilhar o programa de hoje, que é muito importante. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você que acompanha a gente aqui na 93 FM. Fale com o debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Hoje, aniversariante, pastor, pastora, a esposa do pastor, o esposo da pastora, manda aqui pra gente. Hoje, aniversariante da sexta-feira, dia 15, ou do sábado, dia 16. Os dois dias hoje estão disponíveis aqui. Sexta-feira, dia 15, sábado, dia 16. Manda aqui pra gente, pro debate 93, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM, o nome do pastor que tá fazendo aniversário. Quero também o nome da igreja, a esposa do pastor ou esposo da pastora. Mande aqui pra gente pro debate 93 FM, aqui 96803-8319, 96803-8319. Bom demais poder celebrar e agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Ouvinte dizendo: sou evangélica desde que nasci, mas eu confesso que na escola escondo essa informação. Eu tenho medo de não ser aceita, JR. Há poucos dias eu estava ouvindo uma música, né? O menino chegou, me mandou sair de perto porque ele não gostava de música de crente. Já te aconteceu isso, ouvinte? Conta aqui. Já te aconteceu isso? Sabe o que aconteceu com essa nossa ouvinte? Aquilo mexeu profundamente comigo e desde então tenho me questionado. E aqui vão os questionamentos que ela faz. Eu não sei se são os mesmos que você faz, ou os mesmos que você de repente já ouviu conversando com alguém. Estou pecando ao esconder dos meus amigos que sou evangélica? De alguma forma estou negando a Jesus? De que maneira posso assumir a minha fé e ainda assim ser bem aceita pelos meus amigos? Eu quero ouvir a sua opinião, sua participação com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Você que está aí no Facebook, estamos transmitindo aqui ao vivo. Eu quero que você assista, que você comente, quero que você compartilha, que é muito importante que os seus amigos também possam receber o que nós vamos compartilhar hoje aqui no nosso debate 93 de hoje. Pastor Samuel Silva, meu querido, bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate 93. Falamos de música, o irmão tem essa habilidade musical extraordinária. Como vê esse assunto, hein, pastor? Bom dia, sempre uma alegria poder estar aqui no debate, junto com esses amados pastores, podendo compartilhar um pouquinho das coisas de Deus. Então, eu estava lendo aqui sobre a experiência dessa pessoa e a pergunta que ela faz, né, de alguma forma estou negando a Jesus, me parece, eu não sei se é coincidência, mas me parece que ela já tem a resposta. Porque a Bíblia nos conta, né, um episódio muito conhecido, né, vivido por Pedro, o apóstolo Pedro. Ele, num determinado momento, ele promete fidelidade ao Senhor e diz para Deus: pode contar comigo, eu estarei contigo em todos os instantes, né? Não, mas o pastor vai ser pego, as ovelhas vão se dispersar, eu não, estarei contigo, Jesus. E Jesus diz para ele: antes que o galo cante, você vai me negar. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. E ele nega Jesus exatamente escondendo que ele era crente, né? Porque as perguntas eram exatamente essas. Você andava com ele? Você fala como ele? Eu não o conheço.
Então, assim, quando a gente nega a nossa fé em Cristo, a gente está negando a Cristo, né? E eu acho importante a busca por um revestimento espiritual, né? Eu não vou entrar nesse campo doutrinário, né? Mas eu trago à minha memória a minha própria experiência quando eu era adolescente, né? Eu tinha uma certa vergonha e tal, eu já era crente, evangélico, mas eu tinha uma certa vergonha de falar na escola que eu era crente, até que eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu entendo o batismo com o Espírito Santo como um revestimento de poder, é a certeza de um chamado, a certeza de um compromisso com Deus. Então, logo na abertura desse debate, eu queria responder essa nossa ouvinte, aqueles que têm dúvidas, de que quando nós nos envergonhamos do Evangelho, infelizmente estamos negando a Cristo. E a busca pelo batismo com o Espírito Santo pode ser uma porta para essa pessoa se achar, se encontrar em seu ministério. Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o irmão sobre esse assunto? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, povo amado da Rádio 93 FM. J.R., é uma questão bem preocupante, né? Eu teria uma preocupação muito grande se as minhas filhas tivessem vergonha de mim, né? E essa é uma questão que a relação entre eu e as minhas filhas talvez não estaria muito bem. E isso é uma das grandes provas, né? Mas isso é bem recorrente na fase da adolescência. Eu me lembro, J.R., eu era adolescente ainda e eu estava iniciando na igreja e no dia 1º eu parei, né, com os amigos também na mesma faixa, adolescente, parou na praia de Copacabana e aí o guardador perguntou onde vocês passaram o ano novo. Eu me lembro que tinha um falador na nossa turma falando, aqui é o lugar melhor para a gente passar do que aqui. E o guardador falou, vocês passaram na igreja. E a gente gelou, porque nós realmente tínhamos passado na noite de vigília na igreja, mas nós queríamos naquele momento esconder. Então, eu creio que, às vezes, a sedução do mundo, e como ela mesma coloca, essas questões, elas são muito bem fortes em nós. E é necessário, é claro, que a gente esteja cheio do Espírito Santo para que a gente consiga realmente ter coragem de enfrentar essas questões e dizer, não, eu escolho Deus, eu quero estar com Deus, Deus é importante para mim, ainda que as pessoas me rejeitem. E a palavra de Deus fala que o mundo vai odiar a gente, não adianta, odiaram a Jesus e vão odiar a gente. Se a gente vai buscar ser amigo do mundo, a gente vai acabar sendo inimigo de Deus e essas coisas vão acontecer. Então é necessário que a gente tenha uma decisão séria e que a nossa relação com Deus seja uma relação bem estreita, de forma em que a gente realmente entenda, não, eu estou pecando realmente, eu estou negando a Deus, Deus é importante para mim, ainda que a pessoa não queira ser minha amiga, eu quero ser amigo de Deus, eu quero continuar, né, louvando ao Senhor. Edeni, a nossa menina da mesa de hoje, que pensa a querida Edeni sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia meus companheiros de debate e a toda a audiência 93 FM. JR, quando eu recebi a pauta, eu pensei, o que falar sem parecer pesado, tão radical e, né, para que não se coloque mais uma pressão, mas como eu procuro ter todas as minhas opiniões baseada na palavra, eu vou ler rapidamente aqui Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, assim, às vezes a gente, diante de uma pauta, a gente não quer pegar pesado. Mas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é o nosso guia. Então, diante da palavra, não tem como amenizar. Eu vou contar rapidamente aqui uma experiência que eu tive quando eu tinha uns 8 aninhos de idade. A escola que eu frequentava, ela era uma escola pública, mas ela era uma escola frequentada por pessoas de uma classe social elevada.
E tinha uma menina que morava em frente à escola e nós nos dávamos muito bem. Inclusive, posso até falar o nome dela, tenho certeza que ela não está ouvindo e também não teria problema nenhum. O nome dela era Juliana e uma vez eu falei, Juliana, eu gosto muito de você, vamos ser amigas? E eu não posso deixar de frisar esse detalhe que é muito importante para vocês entenderem porque eu estou contando essa experiência. O meu patamar de vida era muito, mas muito abaixo, mas muito, totalmente abaixo. E aí ela falou, eu também gosto muito de você, vamos ser amigas sim, mas não conta para ninguém? E aí eu pergunto, ela era minha amiga? Ela não era minha amiga. Então, assim, é uma experiência até forte, né? Eu falei, conto, não conto, mas conto para as pessoas entenderem que se você não assume, você não vive essa realidade. Então, essa é a minha primeira palavra. Muito bem. Pastor Marcos Ebenezer, bom dia, seja bem-vindo. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores aqui. É uma situação preocupante, como todos os debatedores já frisaram bem aqui. A gente precisa se cercar de cuidados e principalmente conhecer a palavra de Deus, que ela é a verdade, para que a gente não venha a pecar. Porque Jesus disse que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ela tem medo de falar que é cristã porque ela teme não ser aceita. Só que a aceitação é algo muito pessoal. Nem todos vão te aceitar, nem todos vão gostar de você. Você precisa ter a sua identidade. E o que é ser cristão? Ser cristão, você analisando a palavra, significa pequeno Cristo, discípulo de Cristo, aquele que imita Cristo. E o crente, na Bíblia, ele é comparado a uma árvore. E a árvore, Jesus disse que ela é conhecida pelos frutos. Ainda que você não diga para ninguém que você é cristã, se alguém não te perguntar, mas as pessoas vão ver que você é diferente. O crente, ele não é melhor do que ninguém, mas ele é diferente. As pessoas vão ver através das suas atitudes, do seu comportamento. Tem certos assuntos e conversas que você não pode participar, tem certas atitudes que você não pode ter porque você é diferente e você vive para agradar ao Senhor. Se você deixa de agradar ao Senhor para querer agradar as pessoas, você automaticamente estará negando Jesus. Existe uma fase em que essas coisas acontecem de forma mais contínua, que a gente diz, olha, essa é uma fase normal, as pessoas têm esses altos e baixos, falta também, às vezes, a própria identidade do indivíduo, e aí por isso ele faz isso, mas quando vocês falam de identidade, eu falo de identidade cristã, né? Estamos falando de uma identidade de alguém que teve um encontro com Cristo e desse encontro em diante uma pessoa completamente diferente. Até ter o encontro, a pessoa pode ter uma série de circunstâncias, algumas experiências legais, ter algumas atitudes que são boas, mas não tem ali aquela experiência com o Senhor para dizer que está tudo em cima, que está tudo bem. Mas existem também aqueles que já tiveram a experiência e agora passam uma fase. Então não estamos falando de gente que tem experiência e assume, gente que nunca teve experiência e não assume, gente que teve experiência, mas passa por uma fase de dificuldade, até em sua própria relação com o Senhor, e isso acaba sendo observado, concretizado também nesse relacionamento com os de fora. Se nós tomarmos por base essa realidade, como conduzir, como orientar uma pessoa que vive esse tipo de vergonhinha, que fica sem gracinha, que fica meio intimidado, até porque tem gente que fala mal do crente. Então a pessoa fala mal, isso eu vou falar o quê agora? E eles procuram principalmente aqueles que não são exemplos, porque hoje ser crente é um status, né? Tá na moda. Todo mundo diz que é cristão e quando ele tropeça, ele erra, ele diz, não, eu vou na igreja, mas é um ambiente social, para mim é apenas um encontro que eu vou lá, mas eu não tenho aquele compromisso, até que ele tropeça. Mas é preciso compreender que as situações de crise, elas sempre virão. Mas a vereda do justo também é como a luz da aurora. E quando a pessoa aceita Cristo, ela é uma nova criatura. E dentro do período do novo nascimento e até o crescimento, existe algo chamado no discipulado de consolidação, onde ela vai tornando sólida cada vez mais a sua vida cristã. E ela vai aprender na palavra de Deus de que maneira ela possa entrar e sair de situações constrangedoras. Principalmente ela precisa aprender a compreender que ainda que alguém fale mal, que ainda que alguém venha criticar, ela precisa ter as suas certezas que ela não é assim. Agora, o que você disse, JR, é interessante, porque existem pessoas que elas não são firmes por uma questão de personalidade, por uma questão de criação, de relacionamento de pai com filhos. Às vezes a pessoa, por ter medo de ser rejeitada, de ficar sozinha, ela acaba se sujeitando e abrindo mão das suas convicções.
e nesse ponto é que você precisa ter muito cuidado para você não acabar perdendo o controle. Essa distinção entre a característica do indivíduo e até quando a Bíblia fala sobre timidez, não está falando do temperamento do tímido, mas está falando daquele que se omite, daquele que não fala, daquele que não tem coragem de falar, daquele que não assume ou daquele que se envergonha, né? O evangélico, né? Ela fala que é evangélica desde nascença, né? Então talvez essas questões elas são mais frágeis. As pessoas que elas nasceram, né? Elas tiveram um berço evangélico. Elas precisam ter um momento onde isso é consolidado, onde elas têm experiência real com Deus. Porque, às vezes, isso é um ambiente, ela está acostumada, as questões ali não houve uma entrega total. E, às vezes, essa questão é que, às vezes, as pessoas que são nascidas em berço evangélico, elas querem ser iguais às outras, né? A pessoa vai, então, há uma busca, na realidade, há uma busca por aceitação, e por aceitação você precisa submeter a fazer aquilo que as pessoas fazem. Quando a pessoa se converte, ela não nasceu em berço evangélico, ela se converte, ela já decidiu, já houve uma decisão. Então, há uma diferença. E aí, como ela fala que nasceu, talvez ela não teve ainda aquela verdadeira experiência com o Senhor Jesus. Ainda não teve aquela entrega, aquele momento, aquela questão que é importante. Ela é evangélica, talvez não tenha dúvida relacionada a essa questão, mas talvez ainda falta um encontro pessoal com Deus, de uma forma real, né? E eu acredito que no momento em que ela tiver isso vai marcar a vida dela, né? O pastor Samuel citou a questão de Pedro, né? Pedro, antes da questão do Espírito Santo, da experiência, daquilo que aconteceu com ele, aquele Pedro medroso, e Pedro depois, que foi crucificado de cabeça para baixo, a ousadia que ele tinha, né? Como Deus foi agindo na vida dele. Então, às vezes, a gente precisa desse marco e na nossa Pedro vida. Tá claro, né, Deni, que não era uma questão de temperamento. Exatamente. No caso de Pedro. Exatamente. Em relação à sua palavra, a crise, ela não pode ser maior que a minha convicção. Eu trago o exemplo tão conhecido, né, dos 3 jovens na fornalha, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram, não me prostro, né, e não preciso te responder se o Deus que nós servimos quiser. Então, e é preciso estar alerta, porque nós já estamos vivendo esse tempo. Em muitos lugares isso já acontece, está cada vez mais próximo de chegar ao Brasil. Então, nós já estamos no tempo em que eu sou ou eu não sou, não dá para ter meio termo. A crise não pode ser maior que a minha convicção. Eu continuo defendendo a questão do batismo com o Espírito Santo, do revestimento espiritual, porque muitas das vezes as pessoas elas conhecem a letra, mas elas não mergulham no espírito da letra. Elas não têm um envolvimento real com Deus. Elas vivem uma vida religiosa. Mas, ao mesmo tempo, queria destacar também um ponto de equilíbrio, porque não adianta nada você ter um momento com Deus e não ter uma vida com Deus. Paulo escreve aos Romanos e ele fala sobre a importância de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Eu percebo que hoje existe uma dificuldade de se firmar nos caminhos do Senhor, ou porque não há profundidade espiritualmente falando, existe muita teoria, muita teologia e pouca experiência real com Deus, ou então o contrário, é muito mover, muitos movimentos, né, mas pouco entendimento daquilo que de fato esse mover pode produzir na nossa vida. Eu estava pregando há uns dias atrás e eu estava falando sobre a experiência de Moisés diante da sarça, e a Bíblia diz que ele chama aquela visão de uma maravilha, né? E ele corre para perto e Deus diz, olha, não chegue para cá, tire as sandálias dos teus pés, lugar que pisas é terra santa. Um mover extraordinário. Se eu perguntasse aqui, quem é que não gostaria de ver a sarça ardendo no fogo, eu acho que todo mundo diria, lógico, eu gostaria de ver, porque todos nós gostamos do mover de Deus. Só que o que mais me chama a atenção é que o que dirigiu Moisés não foi o mover, mas foi a voz que saiu de dentro da sarça. Porque não existe mover sem palavra, não existe mover sem aplicação prática, não existe mover sem entendimento daquele mover no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, resumindo, eu tenho percebido uma igreja, e aí eu estou, lógico, generalizando, mas uma igreja frágil.
uma igreja frágil, ou muito teórica e que defende muito a teoria, mas que não vive na prática o que defende, ou então prática ao extremo, mas que não entende nada do que está praticando. Se a gente achar um ponto de equilíbrio... Eu acho que o senhor está pessimista. Eu acho que o senhor está muito pessimista hoje, porque tem muita gente firme, tem muita gente na rua. Lógico, eu falei que eu estou generalizando. Tem muita gente assumindo, claro, mas tem muita gente. Que essa linha, é difícil analisar isso. É muito difícil, porque é de cada indivíduo. Né? Você veja que às vezes tem uma pessoa que vai para o trem, que não pode, vai para a barca, que não pode, vai lá e manda ver. Tá correndo todos os riscos, pode ser preso, pode ser expulso, pode ser, se estiver na barca, então tem outros riscos, né? Se estiver na barca, né? Vai virar Jonas, vai pregar sobre Jonas da barca pra você ver, o pessoal vai mandar você pra dentro do mar. É ou não é verdade? É verdade. Então, assim, a gente precisa ter aqui o seguinte, que tem essas realidades que estão aí. Vocês falaram de maneira muito clara sobre a presença do Espírito Santo em um indivíduo, quer dizer, se não tiver o Espírito Santo, ele não é crente. Não é crente. Como é que vai ser crente sem o Espírito Santo? Como é que crê na palavra? Como é que crê na palavra sem a ação do Espírito Santo? Então, esse processo, até às vezes, é de orientação. Mas eu tô pensando aqui o seguinte, numa empresa onde a pessoa trabalha, ou numa escola, onde todo mundo fala mal. E veja, vamos dar um exemplo aqui, só tem vascaíno. Falam mal do flamenguista o tempo inteiro. O flamenguista que chegou agora, novo, ele vai ficar, você é que time? Eu sou todos os times. Você torce? Seleção brasileira. Pro Flamengo você não torce, não. Eu falei assim, aonde? Que bairro que fica? Ele se omite, ele nega. Por quê? Estou falando de futebol só para dar um exemplo. A pressão pode ser grande, a pessoa vai e fica quieta. Mas não pode ficar sob a pressão e em silêncio o tempo todo. Tem que fazer alguma coisa para manifestar ali. Exatamente. A palavra do Senhor, afinal de contas, é luz que chega nas trevas. Exatamente. E esse processo que tem que ter um enfrentamento, mas com sabedoria, pelo amor de Deus. É o que eu entendo, JR e amigos debatedores, quando a Bíblia diz que você deve evangelizar a tempo e fora de tempo. Quando você tem oportunidade, você fala. Quando não tem oportunidade, você fala com a sua vida. Você pode estar vivendo debaixo de pressão, você pode estar vivendo estar convivendo num ambiente hostil dentro do teu trabalho. As pessoas podem não gostar de crente, porque crentes que passaram por ali, eles foram pessoas complicadas. Às vezes era o camarada que o chefe de departamento estava cobrando a entrega de um trabalho, ele não podia entregar o trabalho naquela hora que ele estava dentro do banheiro entregando o jejum. Achava que ele não podia abrir mão disso. Ia pro trabalho. Teve isso. Ia pro trabalho. Ele ia pro trabalho e o chefe estava em jejum. E trabalha em restaurante, não pode fazer. Ele não pode fazer jejum. Não aguenta. JR. Mas eu entendo talvez a visão um pouco, né, que você fala pessimista do pastor Samuel. Eu talvez seja um pouco mais. Eu seja talvez um pouco mais. Mas no final da rodada eu vou falar porque eu realmente estou me achando pessimista. Eu estou começando a concordar com você. Mas eu vejo a igreja hoje no momento. O crescimento da igreja, eu acho que isso traz alguns prejuízos para a gente, né? Porque a gente cresce, a gente não consegue acompanhar o crescimento. E por conta desse crescimento, a gente não consegue acompanhar todas as pessoas que chegam à igreja hoje. Hoje a igreja é uma grande realidade. Nós somos quase 30%. Então não dá para dizer que esses 30% são pessoas que realmente tiveram um encontro real com Deus. São pessoas que estão lá e elas estão por questões que esse lugar é legal, né? Algumas pessoas são boas, eu prefiro estar aqui do que estar em outro lugar. Então, talvez, falando dessas pessoas, que é um número que aumenta cada vez mais, a gente pode dizer que pessoas que não tiveram encontro. Mas eu vejo de uma forma muito otimista a igreja, né? Eu tenho olhado que Deus tem levantado grandes líderes no tempo que nós vivemos e até diante dessa nova realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma realidade de mudança muito forte, né? Então nós como igreja também precisamos mudar e precisamos mudar métodos, precisamos mudar várias questões, nós precisamos mudar para nos adequar a esse tempo que nós estamos vivendo. E às vezes, né, nós não estamos conseguindo comunicar para as pessoas aquilo que nós precisamos comunicar como pastores, como pregadores da palavra. Então a gente também precisa
buscar melhorar também o nosso jeito de pregar, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de entregar a mensagem nesse novo tempo que nós vivemos, para que a gente consiga alcançar as novas pessoas que estão chegando à igreja com várias ideias. Reverendo Edson, Paulo fala que nós somos a carta que o mundo lê. E não existe melhor forma de representar o evangelho do que sendo um pequeno Cristo. Na realidade, eu costumo dizer, quando eu estou pregando, que os únicos que tiveram o privilégio de ver a face de Jesus, saber como Jesus era e conviver com ele, foram os que viveram na sua época. Hoje, as pessoas precisam ver Jesus em mim. Claro. Na minha forma de falar, na minha forma de agir, quando eu amo, quando eu perdoo, eu preciso ser. O que está faltando é as pessoas entenderem o que é de fato ser um cristão. O que é viver como um pequeno Cristo. Como a ele, na totalidade, jamais seremos, só ele é perfeito. Mas no máximo que podemos ser. É porque o mundano, o ímpio, ele não lê a Bíblia, ele lê o crente. Exatamente, é exatamente isso. Quando ele olha para a sua vida, ele quer ver que algo tem que ser diferente. O pastor Samuel estava falando aqui a respeito de relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, a busca em Deus. E a gente observa que o fruto do Espírito, ele é alegria. Que alegria é essa? É a alegria plena, é a alegria do Espírito Santo. Você pode estar passando por crises, como grandes homens na Bíblia passado. Davi teve um tempo de crise lá no Salmo 13, que ele bateu de frente com Deus. Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Para sempre? O que está acontecendo? Não estou entendendo, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, a minha vida está muito ruim. E ele falava, e não tinha nem problema ele falar. Exato. Ele falava com temor, não é problema, né? De repente, Davi, ele vai falar lá no verso 5, ele fala, eu confio no teu amor e o meu coração ficará alegre, porque tu me salvarás. Davi sabia que Deus era um Deus de salvação. Ele podia até questionar, mas ele sabia qual seria o final. E um outro detalhe, ele foi brigar com Deus. Eu digo que se você quer brigar, briga com Deus, que é mais fácil de você se resolver. Assim, brigar com pessoas pode te gerar danos incalculáveis. Eu vou defender meu pessimismo. Porque Davi defendia de acordo com o relacionamento que ele tinha com Deus. Exatamente. Não era de acordo com um conhecimento raso. Né? Infelizmente, eu tenho percebido que muitas pessoas não se firmam na igreja, ou não se firmam no testemunho, não se firmam no compromisso com Deus, porque o conhecimento é raso. Elas até ouvem a palavra, elas recebem aula na escola dominical, né, tal, mas na caminhada com Deus, no dia a dia, elas estão deixando a desejar. Outras não. Outras, elas querem mergulhar em Deus, aquilo que o senhor falou. O cara, no meio do trabalho, ele sai para fazer jejum. Ele quer mergulhar, mas ele está totalmente desequilibrado. E ele não sabe se colocar e entender que... Equilíbrio, né? Tipo, Senhor, eu não te peço para que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tipo, o mundo está aí, então você vai ter que conviver com essas pessoas. Só para dar um exemplo, eu tenho percebido pessoas que estão colocando o seu casamento, a manutenção, a sobrevivência do seu casamento num encontro de casais. Elas estão colocando, preciso fazer esse encontro de casais, porque senão meu casamento ele vai acabar. Nada contra encontro de casais. Nós temos trabalho com casais da nossa igreja e a gente investe em casais, nada contra. Mas não adianta, irmão, a gente casa e tem uma lua de mel. E aí, se Deus abençoar, prosperar, você tem 2, 3, 4, vamos botar 10 no máximo. Entendeu? O que vai sustentar teu casamento não é a lua de mel. O que vai sustentar teu casamento é teu dia a dia com a tua esposa. Então, quando eu falo de fragilidade da igreja, eu falo nisso, nessa coisa rasa. Ou é rasa com o próprio Deus, ou então é rasa com a razão. Né? A pessoa não entende como tem que viver nesse mundo. E aí, duas questões são importantes em relação a esse tópico para a gente fechar o raciocínio. Uma é que pode ser que tenha alguém que esteja nos ouvindo que, porque não ouviu de você alguma coisa sobre o evangelho, por exemplo, entrou para o mundo de se viver alcoolizado, e porque viveu alcoolizado, ele dirigiu alcoolizado, e porque dirigiu alcoolizado, ele teve um atropelamento, ele teve uma batida de carro, enfim, ele criou um problema para a vida dos outros, porque não ouviu uma palavra. Ou você pode ter uma pessoa que está próxima de
que você nunca disse nada para ela sobre o amor conjugal, a bênção do convívio a dois, marido e mulher, um para o outro e ambos para a glória de Deus. E porque não ouviu nada, fez o que sempre fez, adulterou. E a família foi destruída, casal destruído, os filhos foram desconstruídos emocionalmente. Por quê? Porque você não falou. Então, se a gente não falar com quem a gente está perto, é bom orar para que Deus levante pessoas para falar com os outros. Mas veja, existem alguns lugares que só você pode entrar. Vou repetir aqui um exemplo que de vez em quando eu trago para reflexão dos nossos ouvintes. Uma vez, um grupo de adolescentes me pediu para fazer um trabalho de evangelismo na escola. Eu falei, sensacional, vou lá na escola. Pô, que bênção, obrigado, vou lá. Aí a conversa continuou, eu disse assim, mas olha, eu tô com uma dificuldade, rapaz. Eu não tenho uniforme, você tem? O senhor falou, tenho. Isso aí, eu não tenho mochila, você tem? Tenho. Eu não tenho os livros do colégio, você tem? Tenho. Meu nome não está na chamada, o seu tá? Ele falou, tá. Eu falei, então é você que tem que ir. Se tem tudo isso, peraí, não sou eu não posso entrar lá. Quem é que tá lá todo dia? Então existem pessoas que estão aí pedindo para que outros façam um trabalho que cabe a elas. E você, ouvinte, eu falo baixinho, tá? Só para ficar entre nós dois aqui. Você precisa pedir a Deus que traga ao seu coração a sua palavra de uma forma tão clara que você venha compartilhar o evangelho do seu jeito. Você pode não cantar bonito com o pastor Samuel Silva. Você pode não cantar e compor como a Edeni. Você pode não ter o bigode do reverendo Edson. Você pode não ter a barba do reverendo do pastor Marcos. Mas você tem o seu jeito. E com o seu jeito Deus vai te usar. Olha para os 12 discípulos. Vê se tem alguém igual ali. Fala para mim. Fala que só aqui de nós dois aqui, ouvinte. Pelo amor de Deus. O Senhor quer usar você do jeito que você é. É hora agora de pedir, Senhor, eu não quero mais me calar. Me dê a graça e a bênção de ser usada para a glória do Senhor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito bem, minha gente, nós estamos conversando já há 3 dias aqui sobre esse episódio de Suzano, que é uma tragédia terrível. A gente está, cada dia eu vou ouvindo mais histórias, né? Essa semana, acho que foi ontem mesmo, eu vi a história que um dos meninos voltou, ele conseguiu sair do colégio e voltou para resgatar a namorada. Ele voltou por causa dela. Cristão. E no final ele foi alvejado e não conseguiu sair. E as histórias vão se multiplicando, porque agora é a hora que começa a se contar um pouco sobre essas histórias. Mas ontem aqui no Rio, um aluno de 17 anos, no CIEP Brigadeiro Sérgio Carvalho, em Campo Grande, ele feriu um colega à faca. Segundo informações do delegado da 35ª DP, o adolescente frequentava os mesmos chats na internet que os atiradores de Suzano. Ele não confirmou isso, o negócio está em investigação, enfim, a polícia afirma que o menino queria se matar e levar alguém junto. A família do garoto está alegando que ele tem distúrbios mentais e que eles têm como comprovar isso através de laudos. Então essa é uma questão que está sendo investigada. Eu convidei aqui o João, meu querido João, que é aqui do nosso grupo MK, especialista em internet. João, muita gente tem falado sobre essa deep web, essa web que pouca gente tem acesso. E que por conta disso, que aqueles meninos de São Paulo frequentavam esse ambiente, ali eles tinham inclusive orientações, é o que está sendo investigado, e tinham chats em que eles participavam de discussões como essas, e aqui a polícia está tentando fazer esse link com esse menino que está aqui. É muito difícil para pai e mãe que não têm a especialização em internet primeiro descobrir se os filhos fazem uso disso. Segundo, evitar que façam uso disso. Terceiro, acompanhar para saber o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Esta é uma geração que já nasceu na internet.
Então, o que eles sabem até por intuição. Como é esta questão e como você vê esse assunto, desse tipo de controle que a Deep Web precisa ter? Bom dia, João. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom, com relação à Deep Web ou o nome, na verdade, Deep Web é tudo que é a internet que não é acessível de forma tradicional. A gente põe um endereço de internet, digita ou usa um buscador, você encontra a página que pode ter serviços, chats ou qualquer outra coisa. A Deep Web, na verdade, ela não foi criada. Na verdade, a gente esquece que a internet padrão, ela precisa ter um buscador para que você encontre o site. Ou você ser impactado numa propaganda. Digite www.mk.com.br, Rádio 93, você acaba entrando. A Deep Web parte de outro pressuposto. A princípio, você pode usar até um navegador tradicional, mas você teria que saber o endereço. Seria algo fora dos padrões. Mas o que aqueles garotos acessavam era algo um pouco mais sofisticado. Na verdade, é o que a gente acaba chamando de Dark Web, não Deep Web, que é justamente onde a gente acaba encontrando fóruns de ativistas, chats, e que, de forma tradicional, a maioria dos países, inclusive o Brasil, tem legislações para que, se amanhã eu hospedar num servidor de uma empresa uma página ou um conteúdo que incite o ódio ou qualquer outro tipo de crime local, a justiça pode pedir imediatamente a retirada desse site, desse programa do ar. No caso do que aqueles garotos acessaram, pelo que tudo parece, a investigação, as imagens, eles estavam usando sim a Deep Web, mais próxima, como eu citei da Dark Web, mas eles acabavam encontrando esse espaço em sites tradicionais. Então, um exemplo, como é que alguém encontra isso? Você normalmente vai baixar um programa como se fosse um navegador e você precisa conhecer o endereço, é como se fosse uma senha, uma porta, um endereço qualquer. E esse endereço acaba sendo conhecido na internet tradicional. Então, vamos supor que eu me interesse, hipoteticamente, por pedofilia, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente um caso. O FBI entrou nessa rede, participou do servidor, acompanhou, conseguiu monitorar todo mundo que estava lá para, enfim, poder prender e tirar o serviço do ar. Foi até questionado por que deixou no ar antes de tomar providências, mas isso é uma questão de investigação. Esses garotos acabaram encontrando, provavelmente, voz num chat ou numa página tradicional, que ainda cumpria as regras que a gente conhece hoje. Por fim, acabaram descobrindo esse endereço, esse local, imagina como se fosse um local de encontro mesmo, e daí passaram a usar programas específicos para acessar. Então, os pais, respondendo a sua pergunta, infelizmente, nesse caso, tem que conversar, porque vai ser difícil distinguir uma internet tradicional dessa Deep Web ou até da Dark Web. Funciona de forma muito similar. Você vai ter que baixar um programa, saber o endereço, essa senha, esse site, esse endereço específico, e aí, na sequência, começar a conversar. E aí é que mora o problema, porque como foge dos sites tradicionais, dos buscadores, você podia escrever o que fosse no Google e não encontrar nada. Esse acesso é feito também pelos smartphones? Sim, de forma tradicional. Ele usa a camada de rede, vamos dizer, normal. Até porque a internet são computadores interconectados por si só. Vai usar o 4G, ou enfim, a internet você tiver em casa. Essa conexão entre pais e filhos, ela se torna fundamental no processo, assim como as investigações que a polícia faz, que já tem delegacias especializadas nisso, existe essa área especializada até no Ministério Público, enfim, você tem muita gente investigando esse assunto. Ainda, me parece, uma investigação um pouco lenta para o número de pessoas que a gente vê que estão sendo presos. O cara foi preso, de vez em quando explode uma rede de pedofilia, aquela na fase da baleia azul também, sim, algumas pessoas foram presas. A pedofilia, na verdade, a rede é muito mais complexa, porque você tem a necessidade da produção de um material erótico infantil, e a pessoa que fizer a legislação brasileira, até a salvaguarda, guardar num pendrive, qualquer coisa que pareça, pode ser presa e, como você citou, JR, já tem delegacia especializada. O caso desses meninos, e aí sempre fica aquela discussão, igual acontece em vários países do terrorismo, essas redes acabam se comunicando de alguma forma, e sempre quando acontece, vem à tona, mas se estava lá público, entre aspas, por que ninguém fez nada? Então eles chegavam lá e perguntavam, olha, como é que eu monto um coquetel Molotov? Desculpa, e um outro louco, que às vezes nem compartilhava da causa daqueles garotos, ou enfim, do entendimento deles sobre o mundo, ensinava, não, olha, mas você põe uma garrafa... tutorial aí, isso que tem acontecido com essas ações, isso é um estímulo violentíssimo. Sim, mas imagina o seguinte, que eu criasse uma página ensinando a fazer um coquetel Molotov. Uma garrafa, pega a bebida, coloque, para lançar, use tal técnica. Se eu colocasse um vídeo desse no YouTube, ia ser retirado do ar em segundos.
Agora, colocando lá, só quem tem acesso àquele local, que são pouquíssimos, e tem que ser praticamente igual convidar-se você, JR. Olha, acessa esse número aqui, 22 42 25, você vai entrar e lá vai ter um fórum de pessoas legais. E lá você começa a ser, obviamente. Tanto que quando aconteceu o incidente, algumas pessoas participando do fórum, não satisfeitas, sabendo de certa forma a dificuldade de se identificar, porque é uma rede praticamente não rastreável, eles se escondem através de nicknames, de apelidos, e esses garotos só sabiam que eles estavam participando dessa Deep Web porque provavelmente, quando aconteceu o caso, alguém sabia que eles acessavam, pegou esse endereço e eles eram desprovidos talvez de pudor, botavam a foto, mostraram aqui ó, a roupa, estou me preparando, então... E ainda era incentivado, que era pior, não era só dois lobos solitários. Hoje nós tivemos esse episódio lá na Nova Zelândia, que é um episódio absurdo, uma invasão numa mesquita com dezenas de pessoas mortas e a transmissão ao vivo. Sim, nesse caso me parece, pelo que eu li até agora, um ataque terrorista, foi sincronizado, então, desculpa a palavra aqui, não sei, algo mais profissional. Aquele realmente eram garotos que, obviamente, virariam futuros terroristas se estivessem num ambiente... mas o aspecto de transmitir ao vivo é assim... Uma crueldade, assim, é porque hoje em dia, assim, como todo terrorista normalmente faz, vocês devem lembrar, nos anos 80, qualquer ataque acontecia, eles comunicavam o jornal, autoria, mandavam uma carta que fez a autoria. Hoje em dia... desculpa, eu vi lá alguns comentários a princípio dos meninos que cometeram esse caso em Suzano, e o pessoal falando assim, agora vocês vão virar heróis, vou ser um herói, enfim, me parece que a publicação e a divulgação do ato, seja ele qual critério for, faz parte, né? Porque senão não é um terrorismo, né? Se ficar oculto e for senão acaba sendo algo comum, e infelizmente pela vida que a gente tem hoje de redes sociais, como eles não podem botar isso, desculpa a palavra, no Instagram, eles vão fazer uso de artifícios tecnológicos possíveis. João, muito obrigado. Nada, obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui entre nós, tá bom? Deus muito abençoe. Obrigado aí, igualmente, senhores. Muito bem, minha gente. Esse tema, ele está na nossa pauta constantemente aqui. Nós temos tratado sobre esse assunto com máximo respeito, cuidado e zelo. Você que está nos acompanhando agora aqui pelo Face, e a gente está transmitindo agora ao vivo no Face. Então, hoje, você que está acompanhando, está vendo aqui o nosso estúdio, tem um delayzinho pequeno em relação ao rádio, mas você pode acompanhar, pode ver a hora certa ali, quer dizer, você não vai ver a hora no momento exato, você vai ver a hora pela internet um pouquinho atrás. Mas a gente está transmitindo aqui programa de rádio, como a gente transmite entrevista, como a gente transmite pregação, louvor, enfim... É uma coisa, né? Agora, você imagina que a pessoa entra num lugar para matar outras pessoas, vai de capacete, em cima coloca a câmera e vai transmitindo. É um terror agora, online, ao vivo. Daqueles desafios que foram feitos, e não foram poucos, em alguns casos, as pessoas morreram diante da câmera. Então, que doideira de mundo é esse que a gente está... em que as pessoas fazem esse tipo de show, né? Até mesmo o WhatsApp agora, qualquer episódio, Suzano, minutos depois, todos vocês devem ter recebido o vídeo na escola, como é que foi, como é que não foi, garoto no chão assim, é uma exposição contínua. Em menos de uma hora. Eu me lembro de um filme aqui, Assassino Virtual, com Denzel Washington, onde ele está perseguindo um assassino que ele gostava de transmitir as suas mortes pela rede social. E a maneira que ele teve para poder pegar esse assassino, qual era? Vamos desligar toda a rede de transmissão dele para que possa causar uma frustração. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Esses dois eventos que aconteceram, principalmente o de Suzano, alguns sites extremistas estão recebendo esses dois como heróis. Esses foram heróis. E o grande problema, JR e amigos debatedores, é que quando se dá tanta ênfase assim, você está dando espaço para que novos eventos possam acontecer. Por quê? Porque eles se tornaram pessoas famosas, se tornaram pessoas conhecidas. Dependendo da formação do adolescente, a orientação, até porque a mãe de um deles falou assim, e meu filho tinha tudo, não lhe faltava nada, eu não entendo por que ele fez isso. Será que realmente não faltava nada a ele? Peraí, pastor. Aí é o seguinte, desculpa. A gente vê. Desculpa a intervenção, só um pouquinho. É porque é o seguinte, quando a gente faz esse tipo de afirmação, a gente joga os pais numa situação complexa. Quer dizer, é óbvio que o que a mãe está falando, não faltava estrutura material. Mas eu também não posso.
Eu não posso afirmar que não havia outro tipo de apoio, porque não é só uma pessoa não faz isso só por causa de um lar complicado, de ambiente. Tem gente que está ali na vida boa mesmo. Toda a estrutura e comete crime, faz isso. Até quando você imagina nos caras que já foram, eles são muito bem assalariados, que trabalhavam em multinacionais, ganhando milhões, e o cara ainda quer roubar. Aí você disse, cara. É da índole de cada um. Eu falo no sentido dos pais, eu falo até no sentido da própria pessoa, porque assim, da mãe, ele era um filho que estava ali completo agora, de repente para ele não é o suficiente. A mente humana. Isso vem da índole, isso vem da essência. Se a gente tem como exemplo Caim e Abel, Caim decidiu. Abel ofereceu o culto certo. O próprio Deus falou para Caim, né? Você é mau, parafraseando assim, você é mau, o pecado está batendo na tua porta, cabe você resistir. Então vai da decisão, né? Hoje em dia as pessoas estão decidindo, como o JR falou, você decide transmitir, multiplicar, compartilhar tragédias, atrocidades. Então, assim, hoje em dia vale mais o view, o like, a transmissão do que realmente a própria vida. A gente tem como exemplo lá no acidente da queda do helicóptero lá do jornalista, a moça lá na tentativa exacerbada de salvar o motorista e um homem, o pessoal literalmente lá filmando. Então, assim, é uma coisa que já está ficando assim. É uma doença, realmente é uma... eu acho que uma das questões que a gente percebe é que nunca... o crescimento da igreja, realmente a gente percebe o crescimento da igreja, mas ao mesmo tempo que a igreja cresce, há uma carência de cristãos, aí eu concordo com o pastor, para que o evangelho ele seja realmente algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, na maneira das pessoas agirem. A gente fala da questão da cosmovisão. Quem são os heróis das pessoas hoje, né? Como as pessoas buscam os seus heróis. Então a gente vive num mundo onde os heróis são exatamente pessoas que agem dessa forma, que tem bastante curtidas lá, e que as pessoas buscam, e a gente vai dando público para essas pessoas, porque a gente vai vendo o vídeo. Então, quer dizer, há uma mudança de paradigma na sociedade de hoje, e essa mudança leva as pessoas a terem mudanças também de ações, de serem mais violentas, né? A gente vê a questão do Free Fire, né? E várias coisas que as pessoas vão jogando, e tudo isso vai mudando o comportamento das pessoas. Então, por conta disso, aí eu concordo e eu vejo isso como nós, igreja, podemos influenciar, podemos entrar nessas questões, fazer a diferença, mostrar que existe uma esperança, mostrar que a vida pode ser vivida de uma forma diferente, né? Eu acho que isso pode, talvez, ser o momento da gente, como igreja, dizer, olha, é assim que a gente pode viver, a gente pode... E orientar as pessoas que estão próximas, como o JR colocou. O X da questão, reverendo, é assim, eu tenho 2 filhos adolescentes. E eu estava vendo o João falando aqui, e eu não entendo nada de deep web, de dark web. Aí, tipo assim, como é que você vai proteger o teu filho, né, disso? Tá aí, tá batendo a porta, né? Ele não precisa estender a mão para pegar, né? Mas isso chega até ele. Aí, na verdade, assim, tem a ver com tudo que a gente está falando desde o início, dessa falta de compromisso, dessa falta de firmeza. A gente estava falando no tema anterior, né, de alguém que não consegue dizer que é crente porque tem vergonha e tal. A Bíblia diz assim: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Eu já vi gente pregando totalmente errado, dizendo ensina o menino o caminho. Não, ensina o menino no caminho. Eu não vou pregar para o meu filho apenas. Eu vou levar meu filho para a igreja, eu vou envolver meu filho com a igreja. O meu filho vai ser amigo de filhos de crentes. Mas isso vai fechar toda e qualquer porta? Não, é óbvio que passa por uma decisão pessoal dele também. Mas nós, como igreja do Senhor, precisamos forjar o caráter dessa geração. A gente precisa trabalhar o coração dessas pessoas para que elas sejam mais compromissadas com Deus. Aí, de novo, né? O tal do pessimismo, mas há uma fragilidade enorme. Eu tenho visto, eu trabalho com música, por exemplo. Eu conheço músicos que viajam o Brasil todo tocando, estão no altar, mas os filhos não frequentam a igreja. Porque os caras estão viajando, ministrando fora, e eles não levam os filhos para a igreja, eles não levam os filhos para a escola bíblica dominical, né? Eu conheço igrejas que estão abrindo mão do ensino da palavra.
né, que trabalham de campanha em campanha, mas que não são didáticas. Aí realmente chega Deep Web, Dark Web, não sei mais o que web, e rouba o coração dos nossos filhos, porque eles não estão alicerçados. Eu acho que o X da questão é alicerçarmos os nossos filhos e essa geração na palavra de Deus. Porque aí quando aparece uma proposta, mesmo que pareça ser um super-herói, eles vão dizer, não, meu super-herói... Não, claro, eu acho que o evangelho... exatamente. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que o texto de Provérbios 22:6 não fala apenas sobre a questão espiritual. Ele é mais amplo. Então ensina a criança no caminho em que deve andar, que quando ele for velho ele não se desviará dele. Fala sobre honestidade, caráter, sobre caráter, fidelidade, lealdade, né? Então a gente às vezes, e estou falando a gente no sentido generalizado aqui, virei pessimista. Te contagiou. A gente acaba acreditando que tá tudo certo. Tô levando a igreja já. Entendeu? E a igreja não tá dando jeito aqui na minha filha. Minha filha tem um fogo que eu não sei o quê. A igreja não tá resolvendo. Não é a igreja que resolve. Tem muito mais do que isso. Tem gente que acredita que a igreja é um depósito. Joga a criança lá, o adolescente, na expectativa de que alguém faça alguma coisa. E é necessário que seja um trabalho em conjunto. É trabalho conjunto, é igual escola. A criança tá lá, faz um monte de coisa, aí o professor chama, o diretor, sei lá quem chama, senhor, tem que ajudar ele a ler, tá lendo mal. Aí você chega em casa, não lê nada, teu filho nunca vê você lendo nada, você também não lê nada, você não ajuda nada, é trabalho conjunto. Mas uma coisa, eu fiquei impressionado, o piloto de um avião que ia da Arábia Saudita para Malásia, esqueceu, parou o voo, retornou, porque a mãe que estava no avião esqueceu a criança no aeroporto. Só isso que ela esqueceu. Sem saber, a irmã tá com a mala aí? Tá com a mala. A irmã trouxe aí, o que a irmã trouxe aí? Perfume, a irmã trouxe perfume, joias, celular, a irmã trouxe celular, tá aqui, óculos de sol, a irmã trouxe, sua bolsa, aquela bolsa cara, a irmã trouxe. Seu filho, quem? Então, pensa bem, tem gente distraída. Mas tem gente que exagera. Exatamente. Tá certo? Não vou dizer que a pessoa distrai, tem gente que exagera. Mas tem gente que esquece mesmo. Mas não tô falando de esquecer no aeroporto, não. Esquece que tem filho. Esquece que tem filha. Se comporta como se não tivesse. E é capaz de ter a cara de pau de dizer que não planejou, entendeu? Que não queria que viesse, é por isso que não dá atenção, não faz os cuidados, que importa ali. Olha, se não quer que venha, tem uma coisinha que pode ser feita. Qual é, pastor Marcos? Olha, eu sou... Não, peraí, né? Vai contar a história longa, não vou contar a história longa, não. A cegonha, vai já, a cegonha. É múltipla escolha. É prevenção, porque se você tem um filho, é como eu digo sempre lá na igreja, se você aceita Cristo, se é cristão, você tem que ler a Bíblia, porque tá dando volta para responder o negócio. Meu filho acorda de madrugada chorando. É antes do filho. Não nasceu ainda. É só não ter relacionamento sexual. Então a pessoa quer ter o relacionamento, mas ela tá lá e depois... Essa é uma responsabilidade. Ela quer ter o grande. bônus, mas não quer pagar o ônus. Você vê, minha gente, que o negócio não é fácil, porque a responsabilidade de ser pai e de ser mãe no tempo de hoje está cada vez mais tensa. É necessário que haja muito acompanhamento, e até para quem tem acompanhamento, mas não tem conhecimento tecnológico, fica por fora disso. Muitos não querem tomar conta dos celulares dos seus filhos porque... privacidade, ela fica brava, ela bate a porta. Se você não conduzir esse negócio com muita sabedoria, você vai viver no meio de uma escuridão, você não tem a menor ideia do que está acontecendo. É difícil. A igreja pode ajudar? Pode ajudar, se a igreja tiver condições, tiver alguém da área, alguma reflexão sobre esse assunto. Agora, o que eu não posso é dizer assim, a minha igreja não fez nada, então você devia ter feito. A minha igreja não faz nada, então você vai lá e faz. Há uma necessidade dos pais serem aceitos pelos filhos, essa é uma questão. Então os pais, para que eles sejam aceitos pelos filhos, né, eles não vão de forma alguma
né, fazer algo que traga os filhos a chegar e ficar com raiva do pai. Então, eu quero dizer a você, pastor Edson, que eu fiquei otimista outra vez. Eu não consigo terminar o programa pessimista, porque hoje é aniversário do pastor Josemar Buarque, da Igreja Batista do Jordão, em Jacarepaguá, do pastor Alexandre Pinheiro, da Comunidade Evangélica da Mangueira, Ministério Apacentando Vidas, do pastor Jairo de Souza, da Igreja Metodista de Jardim Carioca, no colégio. E hoje é aniversário da Josinete, a Josinete, nossa Josinete. O pastor Memias, da Assembleia de Deus de Bangu, é o marido da Josinete. Então, parabéns para Josinete. Amanhã, 16 de março, o pastor Sérgio Rodrigues, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santa Cruz da Serra, e o pastor Sérgio Luiz França, da Igreja Obra de Restauração do Jardim América. Nós vamos orar por esses queridos e amados, agradecendo a Deus por essas vidas preciosas, agradecendo a você que acompanhou a gente aqui no Face da 93 FM. Pastor Samuel Silva, obrigado, meu irmãozão. Deus abençoe sempre. Eu agradeço, sempre uma alegria. Também estou terminando otimista. Obrigado. Que maravilha. Não vamos nos preocupar tanto com o mundo que espera pelos nossos filhos, mas vamos nos preocupar mais pelos filhos que entregamos para esse mundo. Boa palavra. Preparemos os nossos filhos para fazer a diferença. O Brasil é do Senhor e eu creio numa igreja que está se levantando para fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Edeni, obrigado. Um abraço, Edeni. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Eu quero mandar um abraço para Penha. Penha, Deus te abençoe, querida, viu? Maravilha. Beijo. Reverendo Edson, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, JR, gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida esposa Sônia, para as minhas filhas Andréia, Ellen, para o meu genro Rafael, para Ana Carolina e para o meu netinho Andrei. Tá uma graça, JR. Gostaria de mandar um abraço também muito especial pro meu povo lá, Igreja Presbiteriana Luz, povo amado, povo de Deus. Muito obrigado, pastor Marcos Ebenezer. Muito obrigado, JR, todos os amigos debatedores. Quero mandar um abraço lá para minha turma lá do seminário do IBADEP, Santa Cruz. Um abração para minha sogra, vou almoçar lá assim que eu sair daqui. Opa! Pode levar a gente, vai levar a gente, vai levar a gente. Nós, a gente vai todo mundo lá. E deixar um grande abraço aqui para minha mãe, missionária de uma pequena, que ela sempre ouve o debate. Beijo pra ela, aqui, muito ela querida, mandar um abraço muito querida. Teve aqui, tem que vir outras vezes. Vou falar com ela. Fala com ela, tem deixar. que vir aqui outras vezes. E no caso da sogra, se quiser que a gente vá lá, a gente vai lá também. Hoje eu não posso, hoje eu não posso. Não, mas eu posso. Você pode ir, o Samuel tá contundido. Tá contundido. O que foi isso aí, Samuel? Levou um tombo? Fui tentar jogar um futebol. Sério? Quebrei o punho. Nasceu pra cantar, meu. Nasceu pra cantar. Chegou no dia do jogo, depois do jogo. Tá vendo, né? Não, mas ali eu já tava evitando problema, mas no retiro fui. Disseram que era o overboard do filho, foi andar no overboard do filho. No overboard do filho é terrível. Muito bem. Vamos orar juntos, minha gente. Vamos agradecer ao nosso Deus e Pai por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar pelos aniversariantes. Vamos agradecer a Deus por esta semana. Temos orado aqui pelos assuntos do nosso tempo, do nosso dia a dia. Domingo é dia de estar celebrando na casa do Senhor. Não perca esta linda oportunidade de crescer espiritualmente na casa do Senhor, nos cultos, nas celebrações. Meu Deus, que coisa boa estar na casa do Senhor. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, e nós temos orado aqui, pastor, pela Bia, uma menininha de 1 ano e meio, gente, 1 ano e meio, precisa muito das nossas orações. Família inteira de nossos ouvintes, uma enfermidade muito cruel, muito difícil, mas Deus é poderoso. Eu quero pedir a você, minha irmã, ore pela Bia, 1 ano e meio de vida, precisando muito da graça do Senhor. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, pessoal de São Paulo, temos orado pelo Rio, em todos esses aspectos. Esse episódio agora na Nova Zelândia, nós somos absolutamente contrários a essa violência que tem esse caráter religioso, mas é um absurdo total. Temos orado também por Brumadinho, que não vai sair da nossa memória, não pode cair no esquecimento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de pulverizarmos a Tua palavra, de estarmos aqui nessa rádio, compartilhando daquilo que cremos, Senhor. Nessa hora nós queremos clamar pelo Espírito Consolador, que Ele esteja abençoando, Senhor, cada coração enlutado, pessoas que perderam entes queridos. Ó Deus, o JR citou várias situações na Nova Zelândia, lá em Suzano, em São Paulo,
também em Brumadinho. Aqui no Rio de Janeiro temos vivido dias também de muitas perdas, mas que a igreja do Senhor se levante com essa unção do consolo, que o Senhor nos use, Senhor, para fazermos a diferença na vida dessas pessoas. Queremos abençoar essa criança, Bia, Senhor. Nós cremos no Deus que sara, no Deus que cura, Senhor, que ela seja alcançada pelo teu poder, e assim como ela, ó Deus, pessoas que estão com filhos, com bebês doentes, acamados, que recebam agora, ó Deus, a tua graça e o teu poder. Te louvamos, te agradecemos por cada pastor que hoje completa mais um ano de vida, o pastor Josimar, o pastor Alexandre, o pastor Jairo, Senhor. Te agradecemos pela vida da esposa do pastor Neemias, da irmã Josinete, que também completa mais um ano de vida hoje. Os pastores que amanhã estarão comemorando, o pastor Sérgio, da Assembleia de Deus de Madureira, o pastor Sérgio, da Igreja Obra de Restauração. Deus, em nome de Jesus, que os teus filhos vivam o teu melhor nessa terra. Nos dê uma tarde abençoada, Senhor. Ó Deus, que sejamos orientados e dirigidos por ti em tudo aquilo que ainda vamos fazer. Para a glória e honra do teu nome, te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.